Ok, pô, beleza. Então, boa tarde, pessoal. A gente está dando início aqui à edição de junho do Espaço Formação Socialista. Lembrando que a gente tem aqui encontros mensais. Mês passado a gente acabou não dando conta de fazer, mas a gente tem conseguido todo mês garantir uma edição. E esse ano a gente tem ido numa dinâmica de escolher temas sempre conectados, né, com os grandes assuntos do momento. Ano passado a gente fez uma sequência de encontros focados no único tema, que foi a história do trotskismo. Esse ano a gente está testando essa dinâmica diferente, né? Então a gente já teve um encontro sobre a situação na Argentina, por exemplo, e em decorrência de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente achou que seria bem pertinente que esse encontro desse mês abordasse a questão climática, sua relação com o capitalismo e as diferentes respostas que a gente vê sendo dadas pela esquerda, né, em relação a essa questão climática. Então a gente relembra aqui que tudo isso que a gente tem feito, né, tem ficado gravado e disponibilizado no nosso canal do YouTube e também do nosso canal do Spotify, né, na versão em áudio. Então quem chegar mais tarde, quem perde, pode acessar por lá, ajuda a gente também a compartilhar esses materiais com quem vocês acharem que possa ter interesse. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa hoje, né? Vai gravar essa apresentação inicial, depois na parte do debate a gente interrompe a gravação para também o pessoal não se expor muito, né? Nem todo mundo fica à vontade. Mas aí entre uma coisa e outra a gente faz uma pausa rápida para poder beber uma água, ir no banheiro e tal, depois a gente retorna aqui ao segundo momento, né, de debate. E aí só antes de a gente passar a palavra aqui para o Pedro, que é o camarada que vai hoje apresentar a maior parte aí do nosso tema, indicar para vocês acessarem nosso site, né, rr4i.org. A gente tem alguns materiais recentes ali no site, vocês podem navegar aqui pelas abas nacional, internacional. Deixa eu botar aqui na tela para vocês verem. Acho que está aparecendo aí para vocês, né? Então aqui no site vocês podem acessar tanto os avisos dos próximos encontros, né, do Espaço Formação Socialista, quanto também as publicações mais recentes. Então tem aqui alguns materiais sobre a greve da educação federal, um material do Pedro sobre socialismo e a questão climática que ele vai apresentar hoje, relatos, né, das nossas intervenções no movimento. E aí, só para destacar mesmo, a gente tem uma edição recente da nossa revista. A gente tenta publicar ela semestralmente. Então a gente publicou algumas semanas atrás, finalzinho de maio, o número de 17. Vocês podem acessar aqui no site, baixar a versão em PDF, né? Também pode clicar diretamente aqui no sumário para ler através do próprio site os materiais dessa edição. E quem tiver próximo aí dos locais onde a gente tem atuação, né? Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, São Paulo, Porto Seguro, pode adquirir também esse material impresso com um dos nossos membros, né? Só procurar a gente. Então aqui nessa edição a gente tem um artigo de análise sobre a situação na Argentina, um debate sobre como combater o bolsonarismo no Brasil, um panfleto utilizado aí na greve da educação federal que ainda está em curso, né? Então a gente tem intervindo, e o material que o Pedro vai usar hoje como uma das bases aqui da fala dele sobre o socialismo e a questão climática. Então fica o convite aí para acessarem nosso site, acessarem nossa revista e outros materiais também, ou então adquirirem a versão impressa diretamente com um dos nossos membros, né? Então, Pedro, eu vou passar a palavra para ti. Deixa eu só botar você de volta aqui no centro da tela. Prontinho. Se apresenta aí Opa, e e aí, manda ver. obrigado, Márcio, pela introdução, né? Acho que perguntando se todo mundo está me escutando direitinho, espero que sim. Toda pessoa que está ao vivo, depois na gravação, bem-vindos ao espaço de formação socialista do reagrupamento revolucionário, uma iniciativa que a gente debate assuntos sobre relações ao capitalismo, a condição do socialismo, e que tem o objetivo tanto de formar nossos militantes, né, como também de ser algo para também divulgação de propaganda revolucionária, com material que foi gravado no Spotify, no YouTube depois, para quem quiser falar quem quiser interagir com a gente, saber mais do programa, saber, e também para a gente aprender, poder escutar outros militantes e outros organizados que podem participar aqui da chamada ao vivo. Então, se você está escutando isso gravado, depois fica o convite para buscar a gente buscar a gente, entrar no grupo do WhatsApp e depois tentar participar das nossas sessões. A gente tenta fazer em horários variados para garantir sempre
entra no final de semana para garantir o pessoal, a participação do pessoal que trabalha também. Fica então um convite para todo mundo. Meu nome é Pedro Abreu, é, sou militante aqui do Movimento Revolucionário, e hoje o tópico dessa sessão de formulação, né, é essa questão climática e socialismo. Eu acho que isso aí se torna o assunto do momento muito por causa do que está acontecendo assim, no Rio Grande do Sul, o que a gente está vendo, né, esse desastre causado, que muitas vezes diz, um desastre ambiental, e aí fica causado pelo homem, mas é tipo, que homem, né? É pelo capitalismo e pela ganância da burguesia. Então, acho que é importante a gente começar essa consciência, né, e chamar também, nesse momento, né, quem quiser fazer doações, essas coisas também é importante que a gente faça doações pensando se fizermos doações, né, pensando também tiver a capacidade, né, de material de fazer, mas fazer isso através dos mecanismos da nossa própria classe, né? Não adianta a gente entrar nesses, para quem doar da Globo, essas coisas que vão ser instituições burguesas, confiar neles, que também são os verdadeiros causadores da situação crise climática, para resolver. Não, vai ter, se você quiser doar, ajudar, participar, busque as organizações da nossa classe, da classe trabalhadora. Então, para isso, eu chamo, tem um link que depois acho que seria legal só compartilhar, também botar na descrição aí para essa ficar gravado, que a gente está no nosso site, que a gente tem vários links de doação para o pessoal da MTST, que tem as cozinhas solidárias, a Intersindical, o movimento sindical está coletando doações para ajudar os trabalhadores do Rio Grande do Sul, o CSP com Lutas e o MST também, né? São organizações sociais, organizações sindicais, sociais da classe trabalhadora, então se a gente, quem pode resolver, quem é que pode atuar, deve e tem capacidade de fato de chegar esses recursos para a mão dos trabalhadores e para construção de uma solução definitiva para esse problema, né, que é fortalecendo as nossas organizações e no poder da nossa classe, porque como a gente vai ver daqui, o que vai resolver essa questão climática é o socialismo. E entrando já no tópico principal, que é essa sessão, né, a gente está vendo esse desastre causado, acho que tem ciência disso, e fica claro que esse desastre é causado pela ganância da burguesia. A gente vai ficar, ainda que quando tiver propaganda burguesa, seja pelas mudanças climáticas pelo homem, né? Mudanças climáticas, não é só o clima, depois é como se fosse a natureza, depois agora é o homem, né? Como se fosse uma coisa da natureza humana, e nunca entrando em questão do fim do capitalismo. É que a questão do capitalismo está destruindo o planeta. Pegando aqui de onde é que surge esse debate, né? Vamos pegar uma linha cronológica. É, do, a partir da meados da segunda metade do século XX, né, você começa a ter um consenso dentro da ciência de que as mudanças climáticas estão acontecendo, estão acumulando, né, por causa das emissões de gases carbônicos e outras emissões criadas pela sociedade moderna capitalista no meio ambiente, estão provocando mudanças no clima e na própria forma como a Terra funciona. E essas mudanças vão provocar, é, podem provocar, ter impactos significativos na capacidade do nosso planeta de sustentar a vida humana e a própria sociedade atual. O primeiro momento da burguesia, né, quando tem isso, motivado pelas grandes indústrias de petróleo, né, pela ganância, é, é ignorar e ocultar essas mudanças. Então, você tem vários exemplos, né, casos famosos, como a ExxonMobil, outras grandes empresas de petróleo, esses grupos ligados ao capital dos combustíveis fósseis, de você tentar ignorar essa, essas mudanças climáticas. Ou então de criar dissenso científico como se não fosse causado por seres humanos, que isso tipo, não é verdade, que existem que podem ter outras causas, que o planeta tem ciclos, que de fato existem ciclos, né, geológicos de calor e frio no lugares gelados e quentes no planeta, né, mas nunca nessa velocidade vista. Então, estão tentando criar esse tipo de consenso. Então, a primeira coisa que a gente vê movendo da burguesia é isso, né? Para continuar o clima
para continuar o capitalismo de forma inaterada e manter os lucros, né? A exploração de combustíveis fósseis, esse setor da burguesia fica investindo para evitar que se gere um consenso científico que as mudanças climáticas são causadas somente pelas emissões de combustíveis fósseis e outras indústrias danosas, né, como a questão do plástico. E a partir conforme isso vai, eles conseguem herdar esse consenso de chegar, mas eventualmente vai ficando cada vez mais claro que a situação climática é cada vez mais grave. Então, hoje a gente está vendo uma mudança, né, de que hoje em dia o principal paradigma do burguês é que é possível ter um crescimento verde. Né? Que é isso? É, o capitalismo, na sua essência, ele precisa de lucro eterno. Tipo, você precisa ter uma máquina, não adianta você só a empresa ser só lucrativa, né, no sentido, mas ela tem que lucrar exponencialmente mais para ser sustentável. Isso é da Isso é a forma como os grandes acionistas funcionam. Né? A ação você está valorizando das ações não negociadas da Bolsa das empresas. Então, significa que você tem que ter um aumento sempre da produção, é, independente de outras coisas. E a Terra é um sistema fechado. Então, você está usando um aumento do exaurimento do crescimento econômico, aumento do uso de energia, apesar do que a Terra consegue repor desses recursos naturais, ele ser sempre constante, né, que é o quanto a gente usa de terra. Né? Então, a gente, a partir do final das últimas décadas do século XX, a gente começou a ver que o dia do uso o dia do uso da terra, quantas terras a gente está usando, que é a capacidade de repor os recursos naturais que a terra naturalmente tem e quanto foi usado pelo capitalismo. Hoje em dia, a gente está usando quase em torno de 2 terras, a gente está sempre chegando na metade do ano e já exauriu a capacidade que consegue ter, que consegue a Terra consegue repor. Então, isso mostra que está sempre crescendo, está diminuindo, né? Chegando mais cedo esse dia da Terra, né? De dia de você, que a Terra já conseguiria repor em um ano aquela produção. Então, você está em um ano usando mais e mais recursos, além do que a Terra conseguiria repor, né? O sistema natural consegue repor. Por que você tem isso? Porque você é capitalista, você sempre continua crescendo o lucro. Então, se gera essa falácia do crescimento, de você quer um crescimento verde. E aí, no texto, né, que a gente publicou recentemente, mostra que tem duas principais apostas, gente, da grande burguesia. Que a primeiro você vê o captura de carbono e você vê carros elétricos, outras coisas do capitalismo verde. Você pode continuar crescendo, mas a gente vai ter é, novas tecnologias que vão continuar que vão acelerar essa forma de eposição na Terra. Um exemplo disso é a captura de carbono, que é uma tecnologia que seria a ideia de você, vou capturar o carbono da Terra, então continuo queimando combustível fóssil, não tem problema nenhum, e jogando isso de volta para o solo, nesse carbono. Com isso, em teoria, teoricamente, defensor dessa ideia, falaram que a gente está acelerando a capacidade de eposição da Terra, né? E aí a gente conseguiria ficar acelerando esses processos naturais, e aí a gente conseguiria continuar usando esse recurso o máximo possível. Né? Também se fala de cada vez mais de economia circular, né, que você usar os dejetos e outras formas que tem da produção capitalista para acelerar a própria produção capitalista. O que se mostra, né, de fato, tem um fundo de verdade, essas coisas que a burguesia fala, de fato você consegue acelerar, mas tu tem um consumo energético muito alto e não chega nem perto de você conseguir ter uma escala de impactar produtivamente e de forma lucrativa, o que é mais importante, né? Uma forma que é sempre deficitária nessa produção. Então, hoje em dia, tipo, isso há de novo uma falácia, né? A própria burguesia, apesar de investir muito nisso, todo o estado da arte da engenharia e dos economistas mostra que não é possível manter esse crescimento, porque a gente não consegue acelerar a forma de oposição dos ciclos naturais do nosso próprio planeta. Não é possível dentro do estado da arte é, da nossa tecnologia, né? Tipo, o que mostra novamente um tecnosolucionismo, né? Por isso que tem uma fetichização da tecnologia, a gente vê muito isso recentemente na inteligência artificial, em outras formas de tecnologia, de achar que essa forma de tecnologia ou qualquer outra forma vai solucionar magicamente os problemas se a gente tem que mudar o capital. Então é o que está
burguesia está investindo. Ó, fica tudo bem que daqui a pouco a gente vai resolver. Porque a gente vai pensar mais e mais em formas de usar a tecnologia, os dados, as coisas de forma certa para acelerar a regeneração natural da própria Terra e a gente consegue poluir mais, mas a gente vai estar reciclando, reutilizando mais rápido. Isso não é possível, assim, a gente não consegue chegar nem perto da Terra, e isso a gente consegue poluir muito mais rápido do que consegue despoluir, é muito mais complexo isso. Uma questão assim, até da própria lei da entropia, né? Você poluir, você está gerando entropia, reverter a entropia é muito mais difícil, né? Isso é questão de lei de termodinâmica, coisas básicas, mas que a burguesia ignora como se fosse possível. Por que que eles precisam ignorar isso com tanta força? Porque a alternativa é clara, que é a necessidade de decrescimento econômico. Só que o decrescimento econômico é uma coisa que é completamente surreal para o movimento sistema capitalista, que depende do crescimento constante para seu funcionamento. Quando a gente tem um decrescimento da economia, ainda que se aumentasse a quantidade da população, no socialismo, você pode decrescer, seria possível num sistema socialista, você decrescer a economia, diminuir a economia e aumentar a quantidade de toda a população. É, isso é uma coisa totalmente viável, né? Só que no capitalismo isso não é possível. A gente, ainda que tenha visto esse tipo de movimento em outras formas de produção para capitalista, né, tipo, e esse tipo de outras relações com o planeta, e no socialismo isso teoricamente é impossível, o capital, ele depende dessa lógica do lucro como sua matriz principal, então é totalmente impossível. Então a burguesia, ao negar isso, essa coisa, que nega a sua própria existência enquanto classe, ela precisa continuar provocando a poluição. Aí por isso a gente vê outro fetiche atual, né, que está muito forte, que é o Os dos Olhos, que é a exploração espacial. Que a ideia é que, beleza, se a Terra não consegue regenerar a Terra, e a Terra não está sendo bastante para manter lucros indefinitivos, vamos explorar outros planetas, né? Explorar os satélites dos cinturões de asteroides, né? De lá, que aí teria muita mineração, não precisa poluir, né? Porque, por exemplo, fala hoje de carros elétricos como se isso fosse resolver. Beleza, vamos parar de poluir o carro elétrico por causa da emissão de carbono, mas vou ter que minerar lítio que polui pra caramba, para fazer bateria de carro elétrico. Que ela depois vai jogar esse lítio fora e como é que a gente vai jogar esse lítio fora? O que que a gente vai fazer? Então, você substitui a dependência do petróleo por dependência do lítio, né? Que é outro minério cuja extração é mais poluente ainda que o petróleo. Né? E sem falar da borracha, de outras coisas que são necessárias para um carro rodar. Né? É, então, a questão do crescimento infinito é isso. Você continua vendendo carro, só que substitui o carro normal por carro elétrico, isso seria supostamente mais verde, né? E ao invés de fazer um decrescimento que seria melhor para todo mundo, que seria investir em transporte público, numa grande cidade. E você conseguir, com menos energia, transportar aquela mesma quantidade de pessoas de uma forma que é até melhor para ela, para a forma de vida, para a saúde das pessoas. Então, se decresce o decrescimento acompanhado da qualidade de vida. E aí eles falam, não, tá tudo certo, a gente vai continuar mantendo essa mesma forma de vida poluente porque a gente não vai ficar minerando o lítio dos satélites, né, das luas de Júpiter, dos satélites, dos asteroides, do cinturão lá de asteroides, vão minerar seres, sabe, coisa assim. Só que, assim, a gente não vive no mundo de Star Trek, né, não, a gente não tem como nem chegar perto, mal temos como sair da órbita da Terra, não temos a menor tecnologia para minerar e nem vamos ter pelos próximos 100 anos minerar a Lua, sabe? Então a gente não tem e aí eles ficam investindo, o grande burguesia investe nisso, vende como essa coisa, essa verdade, o Elon Musk prometendo que teremos uma colônia até 2050 em Marte. Isso é totalmente surreal. Assim, nós não temos a menor noção de como chegar a Marte, nós não temos motores para isso, assim, se quem acompanha a física não, a física e a exploração espacial sabe que tipo, estamos conseguindo, provavelmente teríamos ver uma pessoa chegar em Marte, talvez, mas como é que você volta, como é que você extrai recursos e faz uma colônia viável? Não vamos ver isso em muito tempo. E se vende essa ideia também, acho que a própria burguesia sabe disso, vende até com o próprio escapismo, né? Desde pensar que talvez eles mesmos conseguissem viver fora da Terra quando a Terra ficasse poluída, né? Se vissem naquele filme Não Olhe para Cima, né? Ou também Elise, outros filmes de ficção científica que têm aparecido mais, porque é uma coisa que não está na mentalidade burguesa, né? Um certo escapismo. Você tem alguns burgueses que pensam isso, outros pensam em viver no fundo do mar, né? Você tem cada vez mais exemplos de grandes burgueses, de grupos burgueses desses futuristas que pensam em viver no mar, fazer bunker, porque sabe que o próprio bioma está vendo e não conseguem, e sabe que a solução para esse problema, que eles têm total capacidade de resolver os problemas da Terra, passa pelo fim.
do capitalismo. É, então, e tentam ao mesmo tempo vender essas falácias e eles mesmos, eu acho que como classe, né, tentar acreditar que tipo, não estão distantes da Terra, a gente vai sobreviver. Eu acho que todos, inclusive a burguesia, quer acreditar nisso, mas para eles é mais fácil acreditar que vão resolver por uma passe de mágica, né, tecnológica, do que entender que a sua própria existência como classe precisa ser destruída para sobreviver para solucionar a raça humana, para segurar isso. A grande verdade é que a raça humana, pelo menos a sociedade ocidental, né, e isso está colocado cada vez mais exposto, o socialismo barbárie, se a gente não mudar a forma como está tendo, isso que a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora é isso, vai a sociedade ocidental não vai sobreviver, a sociedade capitalista não vai sobreviver até o final do século. E isso é uma coisa que está dada, está cada vez mais ficando clara. Então, inclusive, o risco de própria existência da raça humana. Eu acho que assim, o risco de extinção da raça humana não é tão grande, mas da sociedade ocidental realmente é muito grande. Né? Se a gente não tiver uma mudança é, social, né? o, e, tipo, pelo menos o acirramento da luta de classes que força a burguesia a cortar da própria carne essa, essas, os seus lucros, né, e com isso ajudar a dar mais tempo para a terra, se regenerar e para a gente, para a sociedade sobreviver, se a gente continuar no negócio como usual, né, para sempre, business as usual, né, que eu falo, da grande burguesia, explorando a terra dessa forma, nós temos talvez retornando uma barbárie, a um colapso total da ordem social, né? É, e a gente tem visto isso aqui no Rio Grande do Sul, né? A própria burguesia, você vê o governo Eduardo Leite, que desinveste na defesa civil, desinveste nas comportas e outras formas, está agora muito mais preocupado com os lucros da indústria de arroz do que com alimentar a população, né? Então, está muito mais preocupado em proteger a indústria de arroz e segurar o lucro dos burgueses do que evitar a fome, quando a gente tem uma destruição das safras de arroz. Então, você tem esses movimentos todos por parte da burguesia de assegurar seus próprios lucros nesse momento, independente do próprio clima e e da vida da maioria das pessoas. Então, como é que soluciona isso, né? Acho que parece uma coisa muito ruim, estamos perdidos, né, que vai ter que fazer evolução, mas a gente olha para como está a esquerda agora, né? Toda atomizada, perdida, sem fazer nada. Mas, assim, eu acho, né, é importante também trazer, acho que é legal trazer isso também para o debate, para a gente entender que os mecanismos da própria classe trabalhadora, mecanismos materiais que fazem setores da classe trabalhadora, setores da pequena burguesia, se fascistizarem e serem empurrados para a direita e, e acabarem tendo desilusão, comprarem nessas ideologias burguesas que a gente vê penetrando a sociedade, é, existem. Né? Você vê o aumento cada vez mais dos movimentos fascistas, movimentos de movimentos que colocam a culpa nessas coisas de imigrantes que poluem, criam um agravamento de desfastinação por movimentos migratórios movidos pela questão da erosão de formas de vida tradicional, em questão da questão climática, né? As pessoas que dependiam, populações que dependiam de uma agricultura de subsistência, que isso pode se tornar impossível, vai ter que se movimentar para o crescimento capitalista, e que aí outras partes dessa população sendo capitalista se fascistam, mas ao mesmo tempo aumenta, acho que ainda tem que muito mais força, mecanismo de solidariedade. A gente tem visto isso, por exemplo, no próprio Rio Grande do Sul, né, que ao mesmo tempo que tem uma mobilização social pelas vítimas e tal dessa tragédia, você também tem uma própria erosão da popularidade do governo Eduardo Leite, uma crítica a ao desinvestimento da, da defesa civil, das comportas, etc. E você tem visto isso também em outros contextos, né? Eu dei o exemplo do texto que foi recomendado para ler, a gente vê isso no genocídio agora do Estado sionista de apartheid, né, de Israel, nossa Rodésia moderna, de você ver que ao mesmo tempo que Israel se move de forma genocida contra a população palestina,
aumenta também a solidariedade de classe entre as burguesias do mundo todo, inclusive no centro do capitalismo. O, cada vez mais fica difícil os democratas, né, nos Estados Unidos se justificar enquanto mal menor quando eles, quando a principal liderança deles, né, que é o Joe Biden, né, Zé Biden, está lá provocando um genocídio. Então, como é que eles podem falar que Trump faria pior se eles já estão provocando genocídio? É, esses exemplos vão acontecer também com a crise climática. A própria burguesia, enquanto é incapaz de passar por essas contradições, como já foi falado aqui várias vezes, repeti isso extensamente, incapaz de reproduzir a sua existência em classe, é, vencendo, vencendo a crise climática por causa das suas próprias contradições, ela vai mostrar, ela ainda que consiga buscar os bodes criatórios de sempre, vai tentar buscar os bodes criatórios de sempre, tanto lá da ideologia de tentar mostrar soluções mágicas e tentar colocar parte da culpa, né, outro movimento, colocar parte da culpa em setores explorados, né, como os LGBTs, os refugiados climáticos, voltar a classe trabalhadora contra ela mesma, dividir a classe trabalhadora, também vai gerar o aumento da consciência do próprio trabalhador, da sua condição, e mecanismo de solidariedade dentro da classe. E aí nisso a gente tem uma grande vantagem. É aquela coisa que, porque é o que mantém a gente no nosso, podemos ser otimistas. E acho que é isso que é um convite que faz, acho que quer terminar aqui. Essa fala que a gente é um convite ao otimismo. Porque a gente pode continuar sendo otimista. Porque diferente dos burgueses, dos grandes burgueses, nós, trabalhadores, e nossas organizações, conseguem trazer respostas para a crise climática. Conseguem trazer respostas para os problemas da burguesia causados pela burguesia, a classe trabalhadora, nesse final de capitalismo que a gente está vendo. E esse é o final do capitalismo. Querendo ou não, se não for socialismo, é a barbárie. Estamos vendo o final do capitalismo. É, é importante reconhecer isso, reconhecer que é importante, que estamos vendo o final do capitalismo é importante, porque é o que vai permitir que a gente construa uma sociedade melhor. Saber que só nós, trabalhadores, lutando, se organizando e fazendo cortar da carne na burguesia, que a gente vai conseguir buscar respostas. É, os burgueses eles só vão querer diminuir seus próprios lucros a partir do momento que a gente coloca a própria ciência classe deles contra a parede. A grande burguesia, e isso a gente se faz pela construção das nossas organizações. Então, não estou querendo falar, não, só a revolução vai resolver agora no, no curto prazo. Não, a gente consegue obter vitórias, mas elas vão ser pela luta, pela construção da evolução, porque os reformistas, oportunistas falam, não está tendo revolução para agora, então a gente tem que pegar o mal menor. Não, exatamente por isso que a gente precisa mostrar construir essas organizações, porque a partir desse enfrentamento que a gente vai construir, ainda que a revolução não seja para hoje, não seja para hoje, não seja para os 10 anos, mas a gente vai construir nossas organizações e vamos conseguir é, trazer mudanças significativas a partir da construção das nossas organizações, a partir do fortalecimento das organizações da classe trabalhadora, do fortalecimento de programa revolucionário dentro da classe do nosso movimento, e a partir do enfrentamento direto com a burguesia. E isso se dá numa luta na pauta econômica e nas nossas organizações, que vão forçar a burguesia numa postura defensiva, que eles vão fazer concessões que vão dar tempo. Ainda que a solução definitiva é o socialismo, isso vai ser construído a partir, não é a revolução não é um instante, né? É uma construção gradativa que a gente tem que começar desde hoje e que vai ser feita a partir que vai ser feita a partir de um acúmulo de forças que é feito no enfrentamento. E esse enfrentamento se torna mais necessário pela própria emergência climática. Então, assim, acho que isso é importante dizer. Os oportunistas vão falar, já está muito tarde, não vai ter revolução planta, a gente tem que fazer o menos mal menor, usar essas coisas. Esse argumento vai ficar mais forte nos próximos anos. Mas a gente vai ficar, mas ao mesmo tempo vai ficar mais problemático seguir ele, vai ficar mais difícil defender esse tipo de coisa, como a gente está vendo nessa própria questão do mal menor, que os democratas tentam se colocar nos Estados Unidos. Então, acho que terminando como um convite ao otimismo, né? Acho que é importante isso, é importante a organização dos trabalhadores, e é importante o convite para todo mundo que estiver aqui vendo ao vivo e depois escutando gravado, a se organizar, a se formar, e estudar sobre essa questão climática, sobre a questão
das próprias limitações da burguesia, e se organizar e fortalecer os organismos de classe. Então, e aí, por último, também forma, né, mais uma vez, as doações, mobilizações. Quem puder, quiser ajudar a Rio Grande do Sul, acho que a melhor forma disso é ou doar ou buscar alguma organização da classe trabalhadora que está atuando no Rio Grande do Sul para poder se somar a esses esforços. Eu acho que é por nossas mãos que vamos obter solução para a crise climática, é por nossas mãos que a gente vai conseguir hoje ajudar as vítimas dessa tragédia no Rio Grande do Sul, e é por essas, é, é por nossas mãos que a gente vai conseguir provocar mudanças que que vão de fato evitar que a sociedade ocidental dê lugar a uma barbárie, é, a barbárie ao invés de dar lugar ao socialismo. Acho que a gente precisa lutar exatamente, não pela barbárie, sim pela construção do socialismo. Isso se dá hoje, se dá no dia a dia. Então é isso, obrigado aí quem escutou, obrigado quem está aí presente. Vamos agora abrir para o debate, né, com as contribuições de todo mundo, dos outros camaradas. Opa, acho que agora abriu o microfone, né? Beleza, Pedro. A gente tinha combinado também de fazer uma breve fala aqui sobre a questão do como é que a esquerda lida com esse tema, né? A partir do ecossocialismo. E aí depois a gente abre para o debate. Eu vou fazer uma fala breve aqui. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Tá tudo certo. Esse tema que o Pedro falou agora, né? Das doações, eu botei o link lá no grupo. A gente fez um post algum tempo atrás no nosso site destacando aí os canais possíveis, né, para doar para alguns movimentos sociais do Rio Grande do Sul. Tem vários outros além dos que a gente botou ali. Tem movimentos locais também, né? A gente botou mais os movimentos nacionais. Mas quem puder fazer uma doação, então pode acessar o link ali para ver algum movimento, né, que acha mais pertinente doar, e dar essa solidariedade. Bom, quando a gente fala dessa questão do colapso climático, né, e do socialismo como alternativa, dentro da esquerda a gente tem uma série de organizações que se apresentam com o nome do ecossocialismo, né, apresentando aí esse debate que o Pedro fez, de que dentro dos marcos do capitalismo não é possível dar uma solução para o colapso climático e que só o socialismo seria a solução, né. Mas aí é necessário, né, do ponto de vista aqui da gente do reagrupamento, fazer uma abordagem bem crítica do que são esses grupos que se definem como ecossocialistas, né? E se eles realmente são condizentes com aquilo que eles estão propondo, né? Será que a prática deles, será que o programa real do dia a dia dessas organizações aponta para uma superação do capitalismo e, portanto, para salvar a humanidade do colapso climático? Então, vou fazer uma fala breve aqui, trazendo um pouco desses elementos e a gente segue para o debate depois. Acho que a primeira coisa que é importante dizer é que não é necessariamente uma novidade trazer o debate ecológico para dentro do campo socialista, né? O próprio Marx e Engels já traçam alguns debates em materiais que vão até 1844, assim, da juventude deles, né? E vai se expandindo esses comentários até mesmo no Capital, onde eles apontam que o capitalismo leva a uma ruptura crescente entre o equilíbrio da humanidade e da natureza, e que se o capitalismo não for detido, essa ruptura pode chegar ao ponto crítico, né, para a sobrevivência da humanidade. Então eles fazem vários comentários laterais, não são textos inteiros dedicados a essa temática, eles não têm uma reflexão sistemática sobre isso, mas já deixa ali esses apontamentos que hoje são tão atuais, né, de que o capitalismo ele leva a essa ruptura da relação mais equilibrada que a humanidade historicamente teve em várias sociedades com o meio ambiente, devido a esse caráter expansionista, né, do capital. Então, o capitalismo ele tem uma dinâmica de expansão constante, e como o Pedro bem falou, né, o planeta ele não está constantemente ou no mesmo ritmo expandindo seus recursos naturais. Então, a gente está vendo aí as consequências, né, desse choque de duas dinâmicas que não se casam. Mas quando começa realmente a ter assim, movimentos ecológicos, quando começa a emergir esse debate entre marxistas de forma mais sistemática sobre o socialismo e ecologia, nos anos 70. Nos anos 70, é esse contexto que o Pedro mencionou, começam a vir à tona vários estudos apontando para a incompatibilidade do capitalismo e do clima, né, os primeiros indícios ali científicos do aquecimento global como uma consequência da dinâmica da indústria e como é que isso traria consequências cada vez mais graves se não houvesse alguma medida séria que repensasse, né, a lógica de como funciona a indústria movida a petróleo, movida a carvão.
E aí, nesse contexto, vem algumas respostas burguesas, né, que vão apontar que é possível buscar reduções e uma transição a longo prazo para outra matriz energética, e que vão tentar fazer pressões ali atrás de movimentos sociais, de intelectuais, sobre as grandes empresários, sobre os governos. Isso dá forma a um movimento ecológico na Europa, que até hoje é bem importante, né, bem presente, com manifestações, organizações, partidos e tal. É a origem dos partidos verdes, né? Aqui no Brasil a gente chegou a ter uma tentativa de construir um partido verde que hoje culminou na rede, né, no que a gente conhece como rede de sustentabilidade, que ainda tenta manter ali algum discurso de preocupação ecológica, está no Ministério do Meio Ambiente do governo Lula, né? Mas na Europa esses partidos têm um peso muito mais significativo, né? Conseguem eleger realmente bancadas, conseguem fazer pressão por mudanças de leis. E junto desses movimentos que vão ser meio que um desdobramento da social-democracia, né, daqueles grupos que querem um capitalismo humanizado, um capitalismo de bem-estar, a gente vai ter organizações realmente socialistas atuando também nesses movimentos ecológicos. E um setor específico, o movimento trotskista, vai ter um papel muito importante nisso, né, de trazer à tona o debate socialista dentro desse movimento ecológico que ganha força ali no final dos anos 70, início dos anos 90, na Europa, depois também nos Estados Unidos, fazendo um cenário um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Que no Brasil a gente nunca teve realmente um movimento ecológico com força, ou um partido com força, né? Partido Verde, digamos assim, ligado a movimentos sociais, a causas realmente ambientais, que não fosse só o nome ali do partido. E esse grupo, né, essa tendência do movimento trotskista, que vai ter um papel importante aí no desenvolvimento que a gente chama hoje de ecossocialismo, é o que a gente chama de secretariado unificado da Quarta Internacional, né, uma tendência que a gente debateu bastante no ano passado aqui nos encontros, associada principalmente ao dirigente Ernest Mandel, né, que é um dos quadros aí dessa organização ao longo dos anos pós-Segunda Guerra. Em 2001, um importante dirigente, um importante intelectual dessa organização, que é o Michel Louvi, um brasileiro, mas que mora na França já há muito tempo, né, ele vai assinar, junto com um intelectual e ativista dos Estados Unidos chamado Joel Covell, o Manifesto Ecossocialista, que é onde esse termo ecossocialismo realmente vai ganhar força, e a partir daí os grupos associados ao SU, eles vão cada vez mais se identificar como ecossocialistas, né? Então hoje, se a gente olha dentro do PSOL, por exemplo, tem vários grupos internos que se definem como ecossocialistas e, em geral, a trajetória deles passa aí pela influência do Secretariado Unificado. Mas o ecossocialismo acabou ganhando uma abrangência maior, né, desde esse manifesto lá de 2001. Então tem outros grupos que não estão necessariamente associados à tradição de origem trotskista que também vão se reivindicar como ecossocialistas. E no geral, se a gente pega ali o manifesto ecossocialista, ele é muito básico, né? Ele está praticamente falando isso que o Pedro disse, né? Que o capitalismo a longo prazo vai destruir nossa possibilidade de sobrevivência, porque ele tem uma lógica de destruição predatória, de busca de lucro, etc. E não tem como resolver isso dentro dos marcos do sistema, porque o sistema busca a constante expansão, né? A burguesia não vai abrir mão do seu lucro preocupada com o futuro de possível colapso do clima. A gente teve essa experiência ao longo dos anos 70, início dos anos 80, de tentativas, né, de, através dos marcos do Estado capitalista, dar uma solução para a crise climática, e de lá para cá a gente só vê as coisas piorando. Então, o que o ecossocialismo vai propor só tem uma saída para essa situação. Ou é o colapso climático ou é o socialismo. Né? Dentro do socialismo que a gente vai conseguir dar as soluções necessárias para esse problema. E até aí a gente tem pleno acordo. Né? Só o socialismo realmente vai ser capaz de, ao organizar a produção numa lógica que não é do lucro, mas sim a lógica do bem-estar dos trabalhadores, é que a gente vai poder fazer uma transição energética, de sair da matriz do combustível fóssil para uma matriz de energias renováveis, de energias menos poluentes. É só com uma economia planejada, através da democracia dos trabalhadores, que a gente vai poder, por exemplo, distribuir recursos de uma forma efetiva, eficaz, melhor dizendo, e não ficar produzindo mais do que a humanidade necessita, gerando grande desperdício de recursos, como acontece hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente tem crise de superprodução de tempos em tempos, onde o capitalismo produz mais do que a humanidade necessita e dá conta de consumir, e gasta com isso muita energia, muitos recursos naturais. Se a gente tivesse uma economia onde a gente planeja como a gente vai produzir, como a gente vai distribuir, a gente reduziria extremamente esse desperdício, que é muito danoso também ao meio ambiente. Então, nisso a gente está de acordo, que o socialismo é a solução única possível para o problema do clima. Né? A divergência ela entra quando a gente vai ver o que esses grupos que se reivindicam ecossocialistas fazem no seu dia a dia. Eles estão realmente atuando para a construção de uma superação do capitalismo e construção de uma sociedade socialista? Na nossa entender, não. Eles são, a maior parte do tempo, grupos reformistas, onde o socialismo é uma palavra bonita, né, na sua identidade e tal,
mas que não está na sua prática cotidiana nos movimentos sociais, nos sindicatos. Então, por exemplo, se a gente traz aqui para a realidade do Brasil, né? Esses vários grupos que eu mencionei que existem dentro do PSOL, que se reivindicam ecossocialistas, o que eles estão fazendo hoje diante, por exemplo, da crise no Rio Grande do Sul? Se a gente for analisar, vamos pegar uma organização aí que é uma das maiores dentro desse campo, se reivindica ecossocialista, que é a Insurgência, né? Que tem uma origem ligada aí à corrente da Ernest Mandela e tal. Eles têm uma linha de basicamente exigir do governo Lula o envio de mais recursos para o Rio Grande do Sul. Vez ou outra fazem ali também uma denúncia de que o governo Lula é insuficiente na política climática e tal, mas eles têm uma linha de apoio a esse governo e de exigências para que esse governo atue em prol da população do Rio Grande do Sul. Tem um grande descolamento, então, entre a proposta deles que é necessário superar o capitalismo para solucionar o problema climático e a atuação do dia a dia, onde eles na prática atuam ali nesse momento, né, como uma ala esquerda de um governo capitalista, de um governo que inclusive vai aprofundar o problema, e não tem como ser de outra forma, né, que está atendendo aos interesses do grande capital, ao aumentar ainda mais a extração de petróleo, a produção de petróleo, né, a gente tem visto aí desde o início desse governo o debate sobre a extração na margem do rio Amazonas, né, de novas fontes de petróleo foram descobertas, e o governo tem feito aí um esforço no sentido de defender a extração, né, dessas reservas. Inclusive, alguém que está atuando na linha de frente desse debate, em prol dessa extração, é o líder do governo no Senado, né, o Randolfo Rodrigues, do Rede de Sustentabilidade, o partido que se origina do Partido Verde. Então a gente vê os ecologistas burgueses, que é o caso do Randolph, né, deixam totalmente de lado as preocupações ambientais quando é hora de defender aqueles que sustentam a participação política deles no Estado burguês, né? E aqueles que se põem como ecossocialistas ao estarem amarrados, né, dentro dos marcos do capitalismo, dentro dos marcos agora de apoio a um governo que é burguês, que é o governo do Lula, também deixam de lado qualquer debate sério sobre superar o capitalismo e ficam apenas ali exigindo mais verbas, fazendo algumas denúncias pontuais, mas nem sequer são capazes de apontar que o governo é parte do problema, né? Tão limitado que eles ficam nessa lógica da disputa do aparato burguês e não da sua superação, como seria o que a gente esperaria realmente de socialistas, né? Então, na prática, tem um grande descolamento entre esse programa máximo do ecossocialismo, né, que é precisamos do socialismo para superar o problema climático, e sua atuação cotidiana. Eu falei aqui da insurgência, mas a gente poderia ver também vários outros grupos menores dentro do PSOL, o Subverta, que também vão reivindicar essa lógica do ecossocialismo, e nenhum deles tem uma atuação cotidiana de denúncia do capitalismo e de educar a classe trabalhadora para a necessidade de superação desse sistema, de educar a classe trabalhadora para uma perspectiva de confronto com o Estado burguês, de destruição do Estado burguês e de construção de um poder alternativo no seu lugar. Todos eles vão ali com uma lógica muito eleitoral, inclusive, de ocupar espaço dentro do Estado burguês, de disputar espaço dentro dessa máquina de gestão dos interesses da burguesia e de exigir desse Estado, né, que faça melhorias em prol da classe trabalhadora, que aprove leis, que destine recursos, mas sempre nessa lógica de disputar o Estado da burguesia para que a gente tenha um capitalismo mais humano, mais sustentável, e o socialismo fica ali no abstrato, né? Fica ali na ideia de que nós somos ecossocialistas porque achamos que o capitalismo vai destruir o planeta Terra. Tá, mas o que vocês estão fazendo na prática, né, para evitar que esse destino chegue? E ele está cada vez mais perto, né? A gente já fala hoje não de uma crise climática, mas de um colapso climático, um colapso das relações humanas e com o meio ambiente. Essas organizações, na prática, elas criam um fosso gigantesco entre o que elas dizem que é o objetivo final delas, superar o capitalismo, e a atuação delas totalmente amarrada à ordem burguesa, às instituições capitalistas, né? Algumas delas se escandalizam. O governo Lula quer extrair petróleo na margem do rio Amazonas. Como se fosse assim um problema moral, né? O governo Lula, que se diz preocupado com o meio ambiente, está fazendo isso. E perdem de vista que o Lula está fazendo o que ele tem que fazer, né? Ele está ali gerindo os interesses dos capitalistas e dentro, mesmo se ele fosse um governo realmente de esquerda, coisa que não é, né? Não é um governo de disputa, não é um governo que tem a possibilidade de ser empurrado para a esquerda como querem essas organizações, mas mesmo que fosse um governo realmente controlado pelos movimentos sociais, com uma presença forte, né, dos movimentos sociais na sua gestão, ele não teria possibilidade de romper com a lógica do sistema ao qual ele atende, né? A Petrobras não pode deixar de explorar o petróleo na foz do Rio Amazonas, porque ela vai perder para outras empresas que vão querer fazer essa exploração, outros países, né? A gente tem visto aí notícias recentes de que o argumento agora é que os países vizinhos ali da região já estão fazendo essa exploração, chupando de canudinho, como disse acho que foi um ministro ou o presidente da Petrobras, não lembro,
mas alguns dias atrás, que estão chupando de canudinha esse petróleo que o Brasil que deveria estar explorando, né? Então a gente tem a lógica do capitalismo que impõe essa dinâmica, né? Tem que explorar esse recurso, porque senão o outro vai explorar no lugar e gerar lucro no lugar. Então dentro do capitalismo não tem como a gente solucionar realmente esses problemas. Agora, não adianta só fazer essa denúncia, só dizer isso em abstrato, que a gente precisa superar o capitalismo para superar o problema climático. A nossa atuação cotidiana tem que estar vinculada a isso, né? A gente não pode gastar todas as nossas energias em defender a eleição de um governo que vai aprofundar os problemas, que vai seguir nos marcos da gestão do capital, aprofundando aí a exploração dos recursos, aprofundando essa relação de ruptura, né, de quebra de qualquer equilíbrio possível entre humanidade e meio ambiente. O que a gente precisa fazer é travar um combate da nossa classe contra a burguesia, e esse combate não vai se dar através de eleição, não vai se dar disputando o interior de um governo da burguesia, né, um governo que serve ao Estado capitalista. É só através da independência da nossa classe que a gente vai conseguir conectar as duas coisas, a nossa atuação cotidiana e a correta denúncia de que ou é socialismo ou é barbárie, né? Ou é colapso climático levando junto a humanidade para o buraco. O trotskismo, é verdade que ele não tem uma tradição na sua origem de colocar o meio ambiente no centro do debate, né, de trazer uma preocupação assim sistemática com o meio ambiente. Mas ele tem uma ferramenta que vem da origem, né, da própria tradição comunista, de juntar a necessidade de a gente chegar ao socialismo com a atuação cotidiana nos movimentos sociais, que é o programa transitório, né, que é o programa que vai fazer o elo entre o programa mínimo e o programa máximo, que é o que falta a essas organizações. O programa mínimo delas estão ali nos movimentos do dia a dia, por melhores imediatas, de salário, de mais recursos para a classe trabalhadora, mas não fazem nenhuma ponte entre isso e o programa máximo, que é precisamos superar o capitalismo construindo uma sociedade socialista. Nós, trotskistas, a gente apresenta uma ponte entre as duas coisas. A gente não deixa de atuar nos movimentos por melhorias imediatas, mas a gente atua de forma a que ele seja uma escola de preparação para que a gente chegue realmente no nosso ponto final, né, no nosso destino final, no que a gente deseja que seja esse destino final. Então, por exemplo, quando a gente vai debater as questões climáticas, nossa linha não pode ser simplesmente demandar do governo Lula que mande mais recursos para um setor ou para outro. A gente tem que ter uma demanda, na verdade, de que o lucro das empresas seja confiscado, para que ele seja aplicado em pesquisas, para que a gente possa ter uma transição energética eficaz o quanto antes, para que a gente desacelere cada vez mais rápido o ritmo de exploração do petróleo, ao invés de aumentar ele, como tem sido feito, né? Para que a gente possa realmente ter essa transição da matriz energética. A gente precisa que os trabalhadores estejam no controle de empresas como a Petrobras, que hoje é uma empresa pública, mas ela atende já a lógica do lucro, né? Uma empresa em grande parte privatizada pelas suas ações terem sido vendidas lá atrás. Então a gente precisa de reestatização dessas empresas, que elas sejam colocadas sob o controle de seus trabalhadores, que os trabalhadores possam então decidir no interesse da sua classe, não no interesse do lucro, como que essa empresa vai funcionar, para onde vai ser destinado os recursos dela, e por aí vai. Esse é um tipo de programa que tem que ser apresentado para que a gente possa fazer a ponte na nossa atuação cotidiana e na formação de uma consciência de que é necessário a gente desde já se preparar para derrubar o capitalismo. Essas organizações não fazem essa ponte, né? Elas deixam o socialismo ali como uma palavra de ordem abstrata e no dia a dia tocam suas vidas como se houvesse tempo, como se houvesse possibilidade de a gente ficar priorizando aí disputas eleitorais, priorizando essa lógica do que é imediatamente possível, né? E não preparam então a classe trabalhadora para a gente realmente chegar no socialismo, né? Para a gente realmente conseguir superar, pavimentar o caminho para superar o capitalismo. Então acho que o que eu pretendia trazer era um pouco isso, né? Enfatizar aqui essa questão de que o ecossocialismo em si, ele é correto na ideia de que ele propõe, né, que apenas o socialismo pode trazer uma solução para a questão climática, mas ele é algo, uma ideia assim muito abstrata, né? As organizações que se reivindicam ecossocialistas, elas não apresentam um programa de superação do capitalismo. Elas não levam isso para o dia a dia das suas práticas dentro dos movimentos sociais, né? Elas atuam na verdade como organizações muito limitadas à lógica da disputa da institucionalidade burguesa. Hoje no Brasil, praticamente todas as organizações que trazem essa identidade, né, que se dizem ecossocialistas, são uma ala esquerda do governo Lula. Acho que esse governo está em disputa entre os trabalhadores do capital e vão a reboque da contínua destruição do meio ambiente que esse governo também, não teria como ser diferente, leva adiante, né? Então a gente tem sim que se preocupar com a questão ambiental, mas se preocupar de uma forma revolucionária, né? Não adianta se dizer ecossocialista e no dia a dia não atuar dentro de um programa de superação revolucionária do capitalismo. Então, por mais que a gente tenha intelectuais muito importantes, né, o próprio Michel Louvi, que escrevem livros, artigos, fazem debates que ajudam a gente a entender melhor a relação destrutiva do capitalismo com o meio ambiente, que trazem compreensões e reflexões aí fundamentais para a gente se armar na luta contra o capitalismo,
o dia a dia dessas organizações é de organizações reformistas, de organizações que estão presas aos marcos do capitalismo, que deixam totalmente de lado qualquer combate sério à ordem burguesa, né? Então a nossa proposta aqui enquanto organização é, sim, trazer o debate do meio ambiente para o nosso programa, mas como parte de um programa revolucionário, né? E não como um programa que só fala de forma abstrata no socialismo. Mas enfim, acho que disposição, a gente já fez aqui um debate interessante, agora é hora da gente trocar ideia aqui entre nós mesmos, né? E a gente pode fazer uma pausa aqui de 5 minutinhos, né, para o pessoal pegar uma água e ir no banheiro. E a gente retorna então fazer uma roda de conversa aqui com todo mundo se colocando, fazendo perguntas, intervenções, etc., como a gente sempre faz aqui nos encontros. Pode ser? Então aqui no meu relógio Sim. são 15 e 7. Às 15 e 5, vamos voltar, beleza? 15 e 5 não, perdão, 15 e 15. Beleza. Tudo bem, então. Até daqui Então, até daqui a pouco. 7 minutos. Beleza, galera. Até daqui a